Então, começamos a pensar na realidade do DRG, pensando aí como ele é utilizado no SUS, como ele é utilizado nas operadoras de saúde, na saúde suplementar, né? E aí vamos além de que o auditor tem que ter. Eu trouxe aqui 4 alvos da governança relacionados ao DRG. 4 alvos de ação para a gente conseguir ter bons resultados. O que seria, né? A eficiência do uso do leito, porque a gente já vem conversando um pouquinho aí em tempo de permanência, né? Em previsão que eu tenho de altas, se os meus pacientes atingem a previsão que eu tenho ou não. Readmissões. Olha que interessante. Eu tenho eficiência no uso de leitos, que vai envolver altas, e aí eu tenho as minhas readmissões. Eu tenho esse indicador como a reafirmação do meu primeiro indicador. Porque se eu tenho altas seguras, vocês concordam comigo que eu não terei readmissões. Então, é um indicador que eu vou analisar, né? E também vou ter ali a ênfase de dar um suporte maior ao meu primeiro indicador, que é o uso efetivo ali do leito. Porque se eu tiver uma quantidade X de reinternações nos pacientes que eu estou dando alta, né? Precocemente, o indicador ele ali vai me indicar, ele vai avisar o cenário. E assim eu vou ter como agir no alvo que eu preciso, na oportunidade de melhoria que eu preciso. Eu tenho um indicador de condições adquiridas, que são os meus eventos adversos, e eu tenho um indicador de ICSISAPs, são aquelas internações sensíveis à atenção primária, né? Esses 4 indicadores, eles vão me gerenciar um alvo de ação, né? A complexidade, a análise do cenário de cada hospital, a gente vai ter esse cenário para poder agir. E a gente vai conversar aqui hoje um pouquinho sobre cada um deles. Por mais que esteja ficando, às vezes, um pouco difícil de entender, vocês vão ver que durante esses nossos processos aqui na Sequoia, esses nossos momentos, a gente ainda vai entender um pouco mais dessa codificação a fundo. Como eu consigo essa previsão do DRG, né? Quais são os algoritmos que estão envolvidos, como é que funciona o indicador de condições adquiridas, como eu chego nesses indicadores, são várias perguntas que vocês estão se fazendo, né? Mas agora eu quero que vocês foquem nos assuntos que a gente está conversando sobre essa mudança da visão do auditor. Isso vai ser o mais importante para a gente, ter essa visão de mudança, de educação continuada, de fiscalização, mas uma fiscalização com todo o olhar da jornada do paciente. Você não vai mais olhar só para a falha, você vai olhar para toda a jornada e identificar as falhas que mudam o resultado, certo? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a eficiência do uso do leito. Quando eu falo na eficiência do uso do leito, eu vou falar nessa permanência hospitalar. Em quanto tempo esse paciente fica internado, o que é que prevê, quem é que prevê, e a gente está conversando aqui sobre a metodologia do DRG, né? A gente conversou na metodologia e falou que era um grupo de diagnósticos relacionados. Então, vamos imaginar grupos de CIDs, e a gente vai conhecer isso em outro momento, e a gente vai falar sobre isso em outro momento, sobre as CIDs, tanto CID-10, agora a atualização CID-11, ela vai definir a minha condição clínica, o motivo pelo que aquele paciente está internando. Isso vai ser o fator primordial para eu ter um cálculo dessa permanência prevista, dessa previsão de permanência, desculpe. E assim eu consegui avaliar se eu estou eficiente no meu uso de leito ou se não, se eu estou ineficiente e preciso de projetos, protocolos, fluxos de melhoria para que eu melhore o gerenciamento dos meus leitos. Quando eu trago o uso eficiente do leito, que é um dos indicadores que a metodologia traz, a gente tem como fórmula a previsão realizada, que é a previsão real de permanência hospitalar, que cada paciente fica durante a internação. E eu tenho a permanência prevista, que é a permanência que é a plataforma, que a metodologia, ela me dá. E ela me dá através de quê, Branda? Através de alguns algoritmos. E isso a gente vai aprender em uma outra aula.
tá? Mas hoje a gente vai focar aqui no conceito geral. Como é que eu tenho essa permanência prevista? Cada classe, cada grupo de DRG, ele tem uma previsão de internação hospitalar. Significa dizer que os meus pacientes, eles têm que ser deshospitalizados dentro do previsto pela metodologia para que eu tenha uma eficiência operacional. Se eu ultrapasso essa previsão de internação, eu tenho uma ineficiência operacional. Eu ainda trouxe aqui dois conceitos, né? Trouxe um alerta, na verdade. Você pensar em internações acima de 30 dias. Para a metodologia, essas internações longas, que a gente chama de longa permanência acima de 30 dias, elas afetam criticamente a saúde financeira, principalmente de uma operadora, se a gente vai falando em saúde suplementar, né? Porque são internações, normalmente, que a gente já perdeu muitas vezes o gerenciamento dos recursos financeiros desses pacientes. E aí, por muitas vezes, a gente vai fazer todo o estudo da jornada desse paciente e entender onde foi que aconteceu a falha de processo durante aquela minha internação prolongada, aquela minha internação de longa permanência. Para a plataforma, ela tem essa definição de 30 dias, que em determinadas instituições, dependendo dos protocolos de cada instituição, internação longa tem 15 dias, 20 dias, a gente vai ter N protocolos de cada instituição quando a gente fala em deshospitalização. O que eu quero que vocês entendam aqui é que quando eu avalio o uso efetivo do leito, trazendo para a experiência do DRG, do uso do DRG em instituições hospitalares, eu vou sempre fazer esse comparativo entre permanência prevista, né, versus realizada, e eu vou ter essa divisão entre pacientes que passam até 30 dias de internação e pacientes que ficam acima de 30 dias de internação. São dois cenários que eu tenho que avaliar de forma diferenciada. Concordem comigo que a maioria, um grande perfil aí causador desses nossos pacientes de longa permanência acima de 30 dias, são pacientes que têm falhas de processos sociais, a gente tem uma dificuldade maior de deshospitalização, muitos pacientes têm liminares jurídicas para permanecerem internados, outros pacientes não têm um apoio familiar para ter uma alta segura, e a gente fica ali com aquela internação se prolongando, e o gerenciamento dela vai ficando mais difícil, tanto de forma assistencial como de forma financeira, principalmente, vai ficando mais crítico o gerenciamento dos recursos para aquele cliente. Muitas vezes eu vou ter clientes que ficam em perfis de hospital de apoio, e eles estão ali internados em hospitais de alta complexidade, que as diárias são bem elevadas para o perfil exato, a severidade exata, a complexidade exata que aquele paciente tem naquele momento. E aí eu acabo perdendo esse controle financeiro de forma bem crítica nesses pacientes de longa permanência. Isso é a realidade da maioria das instituições. E é uma realidade que a gente tem como prevenção lá bem no início. A gente tem que tratar essas internações prolongadas de forma bem preventiva logo no início da internação. E aí a gente conversa um pouquinho sobre aquela nossa gestão 4P. Vamos voltar para lá? Vamos imaginar se eu consigo gerenciar esse risco desse paciente que pode vir a ter uma internação prolongada logo no processo de admissão. Já imaginou? Né? Como seria eu, enquanto instituição, seja pública ou privada, se eu conseguir ter essa previsibilidade, né, de riscos para esses pacientes de longa permanência? Muitas vezes perfil um paciente idoso frágil, pacientes com muitas comorbidades, e aí se eu consigo ali fazer atividades, se eu consigo fazer processos em que eu consiga, logo naquele processo de internação, no admissional, quando o paciente interna, eu já consigo gerenciar os riscos, gerenciar
potencialidade de recursos que eu vou precisar para cuidar da saúde dele? Isso não vai me dar uma a mais na minha qualidade assistencial? Vai, né? Então, quando a gente fala em uso em permanência hospitalar, a gente não está falando só da alta, né? A gente não está falando de uma alta precoce, jamais. A gente está falando de uma alta bem elaborada e uma alta segura, onde a gente já sinalizou os riscos que aquele paciente tem. Da mesma forma, quando esse paciente ultrapassa esse tempo de permanência, a gente tem esse dado também como retrovisor. Eu consigo fazer a análise dos perfis que eu ultrapassei o tempo de permanência e eu consigo entender o porquê que eu ultrapassei o tempo de permanência. E aí eu tenho como agir para que aquele cenário ele não se repita mais. Então, hoje a gente tem essa visão nessas duas proporcionalidades, quando eu consigo intervir ali de forma em tempo real e quando eu consigo intervir como um retrovisor. Eu conheço o cenário, eu encontro a minha oportunidade de melhoria e eu deixo com que ele não se repita. Hoje a gente utiliza muito o DRG para a base da auditoria concorrente, né? Auditoria concorrente, aí a auditoria beira-leito, né? Que faz toda a diferença, porque eu consigo realmente gerenciar os recursos que estão sendo utilizados com o meu cliente, com a auditoria concorrente, e aí o DRG dá essa sinalização para a auditoria concorrente. Vamos imaginar que o DRG, a metodologia, previne um tempo de permanência e ela sinaliza para que a auditoria concorrente, meu auditor, analise todo aquele fato de forma humana e veja de forma on time se o recurso ele já está sendo distribuído de forma correta. Isso vai fazer um desfecho bem diferente de um desfecho onde a gente só consegue analisar o que aconteceu muito depois da alta do paciente, que é o que muitas vezes acontece hoje na realidade. A gente só vai encontrar as oportunidades de melhoria depois que o paciente recebe a alta, depois que o prontuário é faturado, é auditado, e aí eu já perdi, né? Quando eu falo em saúde suplementar, para mim eu já perdi todo a oportunidade de melhoria ali naquele cliente. Eu vou ter a oportunidade só como forma de retrovisor, entender o cenário para que aquilo não se repita. Por isso que a gente vai pensar e eu trago aquela visão que a gente vai esquecer um pouquinho e englobar a visão inovadora. A fiscalização, ela tem que acontecer, mas ela tem que acontecer de forma que eu entenda o erro, a oportunidade de melhoria que ocasionou aquilo ali que eu fiscalizei. Porque se eu não encontrar o fato, o alvo, aquele cenário vai se repetir, né? Saindo do uso efetivo do leito, nós temos as condições adquiridas. E aí, condições adquiridas, o quê? São os eventos adversos. Os tão famosos eventos adversos, né? A segurança do meu paciente. A gente falou no tripé da entrega de valor e saúde. E o que é que estava no centro? O paciente. E o que era uma das artes era o quê? Eu pensar na qualidade assistencial. Se eu penso na qualidade assistencial, eu penso em condições adquiridas. Condições adquiridas é um termo utilizado pela metodologia DRG Brasil, porém está associado ao quê? Aos eventos que acontecem durante toda a jornada do meu paciente. Então, aqui trouxe informações de estudos para vocês, o que é um evento adverso causa o quê? 3 vezes mais tempo de internação. Então, a gente estava conversando no indicador anterior sobre o quê? Tempo de internação. E lembra do primeiro exemplo que eu dei? Ah, se eu tenho um paciente ali que interna para tratar uma insuficiência cardíaca, ou um paciente que vai fazer um procedimento cirúrgico. Ele vai ter todo um prognóstico, uma previsibilidade de tempo de internação, não é isso? Mas se ele tem um evento adverso, dependendo do dano daquele evento adverso, ele vai ou não vai passar mais tempo de internação? Vai. E ele vai passar mais tempo de internação por um evento, muitas vezes, evitável, que é pior ainda. E isso hoje é o cenário que a gente tem na nossa saúde.
Pacientes internam, passam internações prolongadas, a maioria delas, muitas vezes, com a presença de eventos adversos durante o período de internação. Infecções, lesões, né? Situações que poderiam não ter acontecido e aconteceram e acabam prolongando o meu tempo de internação, aumentando os meus recursos e aumentando até a insatisfação do meu cliente, do meu paciente. Porque quando a gente vai falar em satisfação de cliente, já imaginou você entrar na internação para resolver um problema e adquirir um outro problema lá? Então a gente já perde aí todo o nosso viés aí da entrega de valor em saúde. As condições adquiridas, o impacto operacional, tem estudos, o que? 30.926 diárias realizadas, além do previsto pelo DRG, devido a complicações. A metodologia, ela consegue prever mais ou menos uma média de diárias desperdiçadas após o paciente ter um evento adverso. Então, eu entender que após aquele evento adverso, eu tenho que olhar para aquela internação de forma diferente. E aí eu trago uma reflexão aqui para vocês. E eu quero que essa reflexão fique para que a gente, em outro momento, converse sobre ela. Se eu tenho um paciente, né, e ele tem um evento adverso, vamos dar aqui aquele exemplo da queda. O paciente internou, sofreu uma queda, teve uma fratura de fêmur. Fraturou o fêmur, fez um procedimento, fez o procedimento ortopédico. E aí, essa conta? Para quem vai essa conta? Falando de saúde suplementar, né? Como fica essa entrega de valor em saúde? E aí, o que vocês acham? Né? A gente pensar nesse evento como oportunidade de melhoria. Quantas diárias ali eu desperdicei, desculpa, por conta desse evento? Em recursos? Como meu paciente ficou por conta desse evento? Então, o impacto que uma condição adquirida, que um evento adverso tem dentro do processo de internação é muito grande. E ele tem que ser analisado. E ele tem que ser visto de ambas as formas. Se a gente trouxer para a saúde suplementar, né, que seria a saúde privada, eu tenho que pensar enquanto operadora, enquanto instituição. Essa conta será? E aí é onde a reflexão. Para quem é essa conta? Para a instituição ou para a operadora? Ou seria de ambos? É uma reflexão que eu quero que fique para vocês. Pensando no modelo fee-for-service, será que a gente paga por má qualidade da assistência? Porque a gente paga por eventos, não paga? Então, é pensar nas condições adquiridas como um fator que ali de um evento, um dano, seja evitável ou não evitável, né? Mas ele vai me gerar uma consequência durante o processo de internação. Quando eu trago para condições adquiridas, né, eu não posso esquecer aqui do exemplo da auditoria concorrente, né? Por que a auditoria concorrente? Porque hoje a gente tem a auditoria concorrente de forma mais on-time. Eu tenho o acontecimento do fato, a análise da auditoria concorrente, e aí eu tenho a definição para quem vai ficar. Quem vai ficar a responsabilidade do evento, né? Para a instituição, para a operadora, como é que vai ficar essa responsabilidade do evento? Então, a gente falar em DRG, em metodologia, a gente pensar nessas possibilidades para que no futuro elas surjam o quê? Como modelos remuneratórios. A gente vai ter um outro momento para conversar sobre isso, sobre modelos de remuneração. E nesses momentos de modelos de remuneração, a gente fala sobre performance. Será que é justo eu pagar o hospital X igual eu pago o hospital Y, sendo que hospital X eu tenho um índice elevado de condições adquiridas e no hospital Y eu não tenho? Quem é que está entregando mais saúde para o meu cliente? É o hospital X, onde eu tenho um índice elevado de condições adquiridas, ou o hospital Y,
onde eu não tenho. E aí é justo eu olhar esses dois hospitais, essas duas instituições com o mesmo olhar? É justo eu realizar um pagamento com o mesmo contrato? Né? Então, são situações que a gente começa a refletir e pensar nessa auditoria, pensando em modelos remuneratórios diferenciados. Aí a gente conversa aí um pouquinho sobre o modelo de performance. Eu realizar pagamentos, bonificações por performance, e assim eu consigo ter uma ênfase maior da minha entrega de valor em saúde. Por quê? Porque se eu entregar saúde de qualidade para o meu paciente, eu vou ser bonificado por isso. Então, não estou falando só em receber ele para fazer uma colecistectomia e sair para casa de alta, mas em receber ele, fazer a colecistectomia e sair seguro e sem eventos para casa de alta. Assim, eu vou entregar valor em saúde. O indicador de readmissões em até 30 dias, ele me dá toda essa visão, né, de oportunidade de melhorias do primeiro atendimento. Porque se a gente está tratando as recaídas do atendimento de origem, eu vou ter ali como alinhar todo o fluxo de alta que eu tive naquele cenário. Vamos aqui trazer alguns exemplos, né? Vamos imaginar que a gente tem uma especialidade X, e eu vou trazer os procedimentos cirúrgicos de um tipo de cirurgia, e eu vou ter ali aqueles pacientes reinternando por infecções de ferida operatória. Então, vou ter que analisar a jornada desses pacientes, o que aconteceu, né? Para que aquele erro, aquela reinternação acontecesse. O que se repete, né? Qual o perfil esses pacientes estão tendo, que estão tendo essas reinternações? Então, tudo isso vai gerar o perfil para você ter os alvos de ataque, né? Dos indicadores. Eu trago aqui um estudo, que são readmissões hospitalares em até 30 dias após a alta, uma análise de saúde suplementar brasileira. Durante esse estudo, a gente teve 2,7% de internações de readmissões não planejadas em até 30 dias, 83.097 diárias poderiam ser liberadas para outros pacientes se elas fossem evitadas, e 6,7% do total de diárias consumidas foram desperdiçadas por este retorno clínico. Então, o que a gente vinha conversando um pouquinho lá atrás. Uma vez que eu tenho aquela reinternação por uma situação evitável, eu tanto estou tendo, né, a oportunidade de melhoria com aquele meu paciente que está reinternando, ou seja, durante a jornada de atendimento dele, do primeiro atendimento, teve algo a melhorar. Como eu tenho oportunidade de melhoria, o quê? Eu perco um leito para atender um novo paciente que está precisando e eu não tenho como gerenciar os meus leitos. Por quê? Porque eles estão ocupados por internações que deveriam ser evitadas. Então, a gente perde de duas formas. Perde na entrega de valor em saúde do nosso cliente que reinternou, né? E perde no gerenciamento dos nossos leitos, porque a gente perde a oportunidade de resolver situações de saúde de outros pacientes, porque a gente está ali com o leito ocupado. É todo um processo ali, né? Um fluxo que é contínuo, na verdade, né? Então, o paciente recebe alta durante esses 30 dias, se ele retorna de forma evitável. Lembrando que a gente conversou sobre as formas planejadas, complicações, pacientes que internam pelo mesmo CID, a gente imaginar, se eu tenho um cenário de um perfil hospitalar, onde eu tenho um perfil 80 mais, pacientes idosos, pacientes de longa permanência, pacientes colonizados, eu tenho que ter a estruturação e conhecer que eu tenho a previsão que esses pacientes eles reinternem pelo mesmo CID, né? São pacientes que internam por infecções de vias aéreas superiores recorrentes, pacientes que internam por infecções do trato urinário recorrentes. Então,
eu ter essa visão de cenário, esse estudo, para que eu me prepare para o que eu venha a receber. E aí, ó, a gente fala de deshospitalização segura. Porque a gente fala reinternação, se a gente fala em uso operacional de leito, a gente tem que falar na deshospitalização segura. Eu não estou simplesmente falando de alta, nós estamos falando de alta segura. A gente trouxe 2 modelos aqui, bem conhecidos, que é o Hospital Dia, né, o nível mais ambulatorial, de procedimentos mais terapêuticos, cirurgias mais ambulatoriais, quimioterapia, e aí eu não preciso ocupar o meu hospital de uma complexidade maior, e se eu vou associar aqui para a plataforma de um case mix bem mais elevado, né, que é uma complexidade, um custo assistencial maior, com perfis de pacientes ambulatoriais. Para isso, eu teria aqui o meu hospital de... Eu tenho um home care, que seria o quê? Aquela porta de entrada ali para eu receber os meus pacientes de longa permanência, né? Pacientes que precisam dar continuidade ao seu processo de cuidado, de saúde, mas precisam sair da transição do ambiente intra-hospitalar para um ambiente extra-hospitalar, né? Então, eu tenho aí a possibilidade do home care. Quando a gente fala em deshospitalização segura, em toda essa questão da previsão de alta, da alta no prazo, é também envolver todo esse fluxo, não é simplesmente dizer que a gente vai deshospitalizar sem amparar esse paciente, é deshospitalizar de forma segura. Então, se ele precisa de um home care, ele ser direcionado a um home care, se ele precisa de um tratamento mais ambulatorial, ele ser direcionado a um hospital dia, a um ambulatório, se ele precisa de um hóspede, ele ser direcionado a um hóspede. Então, é você encontrar na verdade, gerenciar, encontrar não, tá, gente? É gerenciar todo o fluxo de uma alta, de uma deshospitalização segura e deixar esse paciente encaminhado. Hoje eu trago isso para a instituição que eu tenho experiência ali no operacional, dizer que hoje a gente consegue gerenciar isso através da plataforma, com a utilização da auditoria concorrente, e aí a gente já consegue direcionar o paciente que precisa somente de uma consulta de acompanhamento, então aquele paciente que internou por uma insuficiência cardíaca e ele precisa já sair do hospital com a sua consulta de cardiologia marcada, é o paciente que está deshospitalizando com alguns devices e ele precisa do home care e ele já ser direcionado. Após o cuidado ali intra-hospitalar, ele já ser direcionado a ser um paciente do home care e a deshospitalizar esse paciente e já, né, colocá-lo ali no serviço de assistência na sua residência, com o auxílio do home care e com toda a regulamentação exigida, né? Então, deshospitalização segura é você deixar o seu cliente amparado, né? Ele não vai simplesmente receber alta e ficar ali perdido no fluxo, que muitas vezes a gente não consegue gerenciar, porque na maioria das vezes, se eu não realizar uma deshospitalização segura, eu tenho ali reinternações. Imagina só, se você tem um paciente, eu vou trazer aqui o exemplo da insuficiência cardíaca. Eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca, e aí ele não tem um acompanhamento, né, ambulatorial, ele não tem um acompanhamento preventivo. Eu deixo a reflexão aqui para vocês. Eu vou ou não vou ter reinternações desse cliente no meu hospital, na minha instituição? Claro que eu vou, né? Eu vou ter. Se eu não direcionar ele para um serviço de uma atenção primária, de um cuidado preventivo, esse paciente ele vai ter reinternações, porque ele não vai ter o cuidado preventivo da sua doença crônica de base. Então, ele precisa desse cuidado preventivo para que ele não reinterne novamente. Então, a deshospitalização segura, ela vai estar ligada tanto à operacionalidade do leito, como também aos meus casos de reinternações. E aí temos aqui um outro alvo, as internações sensíveis à atenção primária, condições sensíveis à atenção primária. É um outro indicador que ele me dá o quê? A visão da minha atenção básica, né? Da minha atenção ali primária. Como está o gerenciamento
das minhas doenças de base ali, de atenção primária. A gente utiliza a mesma manual, né, do SUS com relação às doenças de atenção primária, e aí a gente gerencia dentro da plataforma de duas formas, gerenciáveis de emergência e gerenciáveis de atenção primária. Por que isso é importante? Gerenciar dessas duas formas, porque eu tenho um gerenciável de emergência, onde eu vou ter oportunidades de melhoria de ambas as partes, trazendo para a saúde suplementar, seja operadora ou seja instituição, e eu tenho as de atenção primária, que as oportunidades de melhoria vão se concentrar bem mais na operadora, que seria ali na atenção preventiva desses pacientes. Quando eu falo em CISAP, eu não estou falando em internações que não deveriam acontecer, que isso fique bem claro. Eu estou falando em internações que devem ser gerenciadas, né, na atenção primária. Vamos pensar numa DPOC, né, pacientes com DPOC exacerbada. Não vou até lá, vamos pensar em pacientes que têm hipertensão, diabetes. Se eu não cuidar dessas doenças de atenção primária, esses pacientes, eles vão internar na minha instituição? E dá uma pausazinha de 30 segundos no seu vídeo aí e pensa, se eu tiver pacientes com doenças de atenção primária, diabetes e hipertensão, que não sejam tratadas, não sejam acompanhadas, esses pacientes vão reinternar? Vão, né? E como vão? E dependendo da minha faixa etária, vão ser alvos ali para internações bem prolongadas. Então, a gente precisa conhecer o perfil da nossa clientela. Se eu tenho pacientes que reinternam frequentemente por doenças de atenção primária, eu tenho que entender que o eixo para eu tratar, o alvo para eu ter ali as minhas ações de melhoria, a minha entrega de valor em saúde, vai ter que ser em alguma linha ali da atenção primária. Eu penso assim, eu penso nas principais causadoras. Eu trouxe aqui como exemplo, doenças preveníveis por imunização, gastroenterites, deficiências nutricionais, pneumonias, asma, infecção do trato urinário. São os nossos fatores aí que mais a gente encontra internações, né, que são associadas à internação, a ICSISAPs, né, internações sensíveis à atenção primária. Eu vou trazer aqui o exemplo da infecção do trato urinário, que nesse caso são internações tanto gerenciáveis da operadora da atenção primária, como gerenciáveis de emergência. Por quê, Brando? Vamos concorde comigo. Se eu tenho pacientes com infecção do trato urinário, pacientes de baixa complexidade, que podem fazer antibiótico terapia de forma ambulatorial, por que a gente vai estar internando esses pacientes? E aí, cuidado. Uma vez que a gente pensa, a gente tem que ter muito bem isso definido, que eu não estou tendo a visão de não internar, mas de não cuidar. Eu tenho que ter a visão que eu posso garantir uma qualidade de assistência sem precisar da internação. Então, se aquele meu paciente ele tem condições de fazer uma antibiótico-terapia em alguma clínica ou de forma ambulatorial, para mim vai ser melhor opção do que eu ter a internação daquele paciente que não precisa tratar aquela infecção do trato urinário com a internação. Por que isso é importante eu analisar? Porque muitas vezes a gente tem essa perda desse gerenciamento dentro da emergência. Às vezes eu vou ter ali um perfil de pacientes com infecção do trato urinário que estão internando porque eu não tenho um fluxo definido para que esse paciente que chega na minha emergência, ele saia com fluxo definido do tratamento dele. Eu preciso gerenciar esse fluxo. Imagina um médico no pronto atendimento e ele recebe um paciente desse. Para ele, às vezes é inseguro ele dar alta daquele paciente sem ter a certeza que ele vai realizar o tratamento
que ele propôs, o plano terapêutico que ele propôs. Mas se eu tenho um fluxo, quando eu recebo esse paciente e eu tenho um fluxo definido e o meu profissional de saúde, médico, tem a garantia que aquele plano terapêutico ele vai ser realizado, ele se sente seguro de encaminhar aquele paciente para aquele plano terapêutico. E aí eu fico com um leito livre, muitas vezes, para receber um paciente de uma complexidade maior. Vou dar um exemplo aqui de pacientes que têm hipertensão, que seria outra internação sensível à atenção primária. Se eu tenho pacientes que não tratam a hipertensão, vocês concordem comigo que eles podem ser internados com outras doenças, infartos, AVC, né? E aí, onde vai estar o gerenciamento? Na minha emergência? Não. Né? Se eu recebo um paciente que tem um AIT, por exemplo, eu vou gerenciar ele na emergência? Eu não vou ter como gerenciar ele na emergência. Eu tenho que gerenciar ele na minha atenção primária. Quais são os meus pacientes que eu estou acompanhando? Será que eu estou acompanhando todos os meus clientes que têm hipertensão e diabetes? Será que eu conheço, dentro da minha cartela de clientes, quais são os clientes que têm essas doenças crônicas para que eu previna e esses pacientes não venham a internar dentro do hospital? Então, a gente tem esse gerenciamento do perfil. Se eu tenho essas internações de sensíveis à atenção primária, eu tenho que saber que os meus alvos assistenciais, na maioria das vezes, vão ser direcionados à minha atenção básica, à minha atenção primária, e não necessariamente à instituição que está internando esses clientes. As nossas ações, elas vão ser lá na atenção primária. É essa visão que nós, auditores do presente, não mais do futuro, temos que ter, né? De entender que essa mudança de fatos é encontrar as falhas de processo dentro da jornada do meu cliente que vão mudar o resultado no final. E aí, a governança, né, do futuro já está em operação. Como eu falei para vocês no início do nosso momento, da nossa aula, esse auditor do futuro não é mais do futuro, é um auditor do presente, um auditor com uma visão inovadora e uma entrega de valor em saúde. Deixo aqui a mensagem para vocês: a metodologia DRG não é apenas um sistema de faturamento, é um motor central para uma nova governança clínica, né? Então, você prevenir todos esses riscos ou estar preparado para eles. Foi um prazer estar com vocês e aguardo vocês em outro momento aqui na Sequale, para juntos a gente conversar sobre valor em saúde.